بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر Ramadan, شهر القرآن. Espero que as baterias, meus queridos irmãos e irmãs, estejam já bem carregadas, não é? Mashallah. Continuando com o capítulo dos profetas, eu prometi falar sobre um profeta que a gente não tem talvez muito conhecimento acerca dele, que é Dhul Kifl. Allah menciona que Ismail, Idrisil e Dhul Kifl, todos eles eram dentre os pacientes. Agora, Dhul Kifl quem foi? Alguns comentadores do Corão mencionam, Allah mencionou aqui ele juntamente com os profetas, o profeta Ismail, o profeta Idris e Dhul Kifl. Então, automaticamente, ele também é um profeta que Allah fala acerca da paciência deles. Ok. Uns dizem que ele não era profeta, mas era uma pessoa muito santa e amiga de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é dito a respeito dele que havia um profeta chamado Al-Yasa', profeta Al-Yasa'. Quando o profeta Al-Yasa', ele quis estipular ou arranjar o seu substituto, não é? Que pudesse continuar com a missão de da'wah. Então ele reuniu todo o seu povo e ele disse que eu quero arranjar o meu substituto para continuar com a minha missão. Mas deve ser alguém com 3 condições. Alguém que tenha 3 condições. A primeira condição é alguém que jejua todos os dias. É alguém que faz ibada toda noite. É alguém que nunca zanga. Subhanallah. Acho que eu e você, nenhum de nós está aí. Ninguém consegue, subhanallah. Jejum permanente, claro, quebra a hora de Maghrib. Toda noite de pé no salat, a adorar Allah. E não zanga. Ok. Todo mundo à procura, quem será este homem? Quem será este homem? Então, quando ele perguntou na multidão, há alguém com essas qualidades? Então, esse homem levanta, que era o Dhul Kifl, ele levantou. Todo mundo olhou para ele, porque desprezavam ele, era um homem que ninguém passava cartão. Então, todo mundo achou estranho. Então, mesmo Al-Yasa', o profeta que quis arranjar um substituto, não foi muito com a cara dele. Dia seguinte, mesma coisa. Alhamdulillah. Falaram, yarhamukallah. Mashallah. Yahdikumullah, Slihba não vi, mas pronto, talvez aqui o meu homem tenha falado, mashallah. Dia seguinte, mesma coisa. Alguém com essas qualidades levantou o Dhul Kifl, não passou cartão. No terceiro dia, mesma coisa. Eu só vou nomear meu substituto, esse com essas 3 qualidades, sempre a jejuar, sempre no ibada e nunca zanga. Então ele foi nomeado, subhanallah. Acontece que o Shaitan tentou de tudo para que Dhul Kifl chumbasse nesse teste dessas 3 condições. Então, o Shaitan, Iblis, falavam que nós não vamos com esse homem, um amigo de Allah. A gente nunca irá conseguir derrotar a ele. O Shaitan disse, tem um plano. Eu sei, vamos fazer uma coisa. O que o Shaitan faz? Ele transformou-se na figura de alguém e Dhul Kifl tinha feito o seu horário. O único período que ele tentava descansar era a sexta. Não é? O Kailula. Uma coisa de meia hora, 1 hora de tempo que ele descansava tarde só. Durante o dia estava de jejum e à noite estava no ibada. Então ele disse, eu vou chatear aquela hora que é mais preciosa para ele, quer ver se ele não vai zangar. Foi o primeiro dia, bateu a porta, ele acordou e disse, eu sou um velho, estou sendo oprimido da minha família, as pessoas estão a oprimir, a minha clã está a oprimir e por aí em diante. Falou, até que a hora de dormir do que passou. Disse também, você faz uma coisa, amanhã quando eu estiver no tribunal, resolver os casos, você vem apresentar seu caso. Dhul Kifl vai, sai para o tribunal, o homem não aparece. Foi a dormir. Então, de novo, dia seguinte, na hora que ele estava a dormir, fez a mesma queixa. Parece que eu estou a ficar gripado, meus irmãos, minhas irmãs, façam doar para mim. A mesma queixa. Então, o Dhul Kifl disse também, apareça quando eu estiver no tribunal. O homem não apareceu. No terceiro dia, o Dhul Kifl, vamos fazer uma coisa, disse para a sua casa, não deixe ninguém entrar. Quem for a bater a porta, não deixe bater a porta nesse horário. Ele conseguiu saltar de algum lado da janela, entrou no quarto do Dhul Kifl. Então o Dhul Kifl descobriu que realmente você é um Shaitan, você é um Satanás. Você está a fazer de tudo para que eu zangue, saiba que eu não irei zangar. É aí que ele ficou conhecido como Dhul Kifl, significa aquele que cumpriu com sua promessa, seu pacto. Ele diz que eu não iria zangar e ele realmente não zangou. Outra interpretação que é dada, alguns comentadores do Corão, que nem Ma'arif al-Quran, essa passagem está lá, que havia um homem chamado de Dhul Kifl também.
era um homem muito pecador. Então, certa noite, ele estava com uma moça e prometeu dar a ela 60 dinars, 60 moedas de prata ou de ouro, com a condição que dormisse com ela. Aquela moça precisava do valor, aceitou aquilo. Um homem que era pecador toda a vida. Olha isso, mês de Ramadã, Tauba. Então, quando estava junto com ela, ela começou a chorar. Então perguntou, por que estás a chorar? Fala, olha, eu estou a chorar e eu nunca fiz esse ato. Eu nunca pratiquei zina. E se eu estou a fazer isso porque eu estou em necessidade, eu preciso de um valor, não tive alternativa. Ele largou e disse para ela, leva o valor e vai embora. Não quero mais esse valor. E aí Dhul-Kifl disse que eu nunca mais irei voltar a praticar este pecado. Naquela noite mesmo, ele morre. Ele morre. No dia seguinte, na porta dele estava lá colado Taba Allahu ala Dhul-Kifl. Allah Ta'ala perdoou Dhul-Kifl e ele tem um Jannah. Subhanallah. Esse foi quem? Foi Dhul-Kifl. Que Allah nos conceda tawfiq, inshallah, de a gente amar o Coran e a gente praticar o Coran. Outro profeta aqui mencionado foi também aquele ayat que muita gente recita: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Tem a ver com o profeta Yunus alayhi salam. Allah Ta'ala diz aqui: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. E Yunus, o Dhunnun, quando ele se foi zangado, ele pensou: أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Ele pensou que jamais nós lhe causaríamos alguma restrição ou alguma dificuldade, não é? Ele invocou Allah nas trevas do ventre do peixe que havia engolido. La ilaha illa anta subhanak. Não há divindade exceto tu. Glorificado seja o Allah. Na verdade, ele foi um dos injustos. Passagem de Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam deu dawat ao seu povo. Chamou o seu povo para o Islã, o Jonas, não é? Só que o povo não aceitou o seu dawat. Ele, depois de muita tentativa, ele disse para o seu povo: vocês, se não aceitarem o meu dawat, a minha mensagem, sereis castigados. Allah vai mandar um castigo. E ele sai da cidade pensando que Allah vai mandar castigo. Só que quando ele sai da cidade, o povo meditou nas palavras dele e fizeram toba, se arrependeram, voltaram-se para Allah subhanahu wa ta'ala, e por causa daquilo Allah não enviou o castigo. Quando Yunus soube daquilo que o povo, mashallah, mudou e está a cumprir as ordens de Allah, ele pensou: se eu for a voltar para a cidade, vão me considerar um mentiroso, que eu havia prometido que o castigo viria, mas não veio. Então o que é que ele faz? Ele vai para o outro lado, sem esperar as ordens de Allah. Sem esperar a wahi, a revelação de Allah, ele foi para outro caminho, voltou para aquela cidade. Allah não gostou dessa atitude de um profeta, então Allah subhanahu wa ta'ala pôs-lhe a prova. Então o que acontece? Ele teve que embarcar num navio e no meio do mar, por causa da carga do navio, então o barco e o navio começou a abanar, a mexer muito. Então as pessoas decidiram que, olha, vamos fazer um sorteio e temos que descarregar, iam atinando as mercadorias, mas mesmo as pessoas, alguém tinha que sair. Fizeram um sorteio que, olha, vamos fazer o sorteio, aquele cujo nome sair será lançado ao mar. E justamente o nome de quem sai? Yunus do Jonas sai. Quando ele é lançado no mar, é engolido por aquele peixe enorme. Alguns chamam de baleia, mas não há provas nisso. É um peixe enorme, que ele ficou lá dentro 40 dias numa narração, subhanallah. E mais tarde, ele lá dentro ia falando o quê? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. É por isso que a pessoa está em problemas, está em dificuldades, a gente recita esta ayah, que Allah, eu que errei, eu fui injusto, salvai-me disto. E depois daquele tempo todo, Allah subhanahu wa ta'ala فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Salvamos-lo da angústia, e desta maneira lá depois diz: quem for a recitar este ayat, assim salvamos os crentes. Como Allah salvou através deste ayat Yunus alayhi salam. Lembra este ayat no momento de dor, de tristeza, de preocupação: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. É por isso que Yunus alayhi é conhecido como Dhunnun. Dhunnun, o homem do peixe, não é? O senhor do peixe, que tem a ver com essa passagem que eu acabei aqui de contar. Que Allah nos faça amar o Coran, entender o Coran acima de tudo, praticar no Coran. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.